Olá pessoal, estamos aqui em mais uma aula do Grupo de Estudos em Computação do Instituto Federal de São Paulo, no campus de Jacareí. Eu sou o professor Raul Castanhari. Eu vou dar continuidade aqui nas nossas aulas e o assunto de hoje é sobre polimorfismo, né? Lembrando que a gente viu sobre herança na última aula. E aí, uma possibilidade a mais que a gente tem, além da herança, para ganhar flexibilidade no nosso sistema, no nosso programa, é usar o polimorfismo. Então, eu vou começar com um exemplo básico para a gente entender em que situações seria interessante a gente usar o polimorfismo. Então, aqui eu já trouxe um código pronto para agilizar aqui o entendimento de como que funciona a situação. Então, eu tenho uma classe aqui que eu chamei de base. Essa classe ela só tem um método público, que o método simplesmente mostra a mensagem base, dois pontos, método. Então, é só para eu mostrar, né, quando eu for executar o programa, que esse método foi executado, ou seja, o método chamado método da classe base. E criei uma outra classe aqui chamada derivada, que é uma classe que herda da classe base. Ela também tem o mesmo método chamado método, portanto, é uma sobrescrita do método da sua classe mãe, lembrando do que a gente viu de sobrescrita de métodos na aula de herança. E dentro dela eu dou uma outra mensagem só para ficar claro que o método que foi executado é este método da classe derivada. Por isso que eu escrevi aqui derivada, dois pontos, método. Muito bem. E aqui eu escrevi uma outra classe que eu chamei de contexto, só para ser uma classe que usa um objeto, né, e a partir do objeto os métodos dessas classes base e derivado. Então, esse contexto aqui é só um lugar em que eu coloquei um método que eu chamei de uso, que é para eu justamente usar os dados aqui, os métodos das classes base e derivado. Então, a princípio, no meu método uso, eu recebo como parâmetro um objeto da classe base, e a partir desse parâmetro chamado param, eu chamo o método chamado método. Muito bem. Aí aqui na minha função principal eu crio um objeto da classe contexto, crio um objeto da classe base e usando o meu C, que é o objeto de contexto, eu chamo o método uso, passando o meu objeto B, que é da classe base, como argumento. Aqui depois eu vou fazer a mesma coisa usando a classe derivada, mas a princípio vamos ver só como é que o código funciona com o argumento do tipo base. Então eu vou compilar aqui o programa e executar. E ele mostrou aqui, ó, base, dois pontos, método. Então, com isso, eu tenho certeza que o método que foi chamado é este daqui, da minha classe base. Maravilha. E aí, se a gente recordar da nossa aula de herança, a gente consegue lembrar que uma classe que herda de outra, ela também é uma classe da sua base. Então, por exemplo, aqui, como a derivada herda de base, então significa que se eu tiver um objeto de derivada, o objeto também é uma base. Então, aqui no caso, se eu criar um objeto de derivada, como eu fiz aqui, eu criei o objeto D, o D, como ele é de derivada que herda de base, o D também é uma base. Se o D também é uma base, a princípio eu poderia pensar que eu poderia usá-lo aqui, por exemplo, passando como parâmetro do método uso. Né? Então, poderia pensar em fazer algo assim. C.uso passando um objeto de derivada. Afinal, derivada também é uma base, então, a princípio, poderia imaginar que ele funcionaria aqui. Só que se eu fizer dessa forma como está, vou fazer o teste aqui, ó, compilar o programa e executar. Ele ainda chamou aqui, ó, base, dois pontos, método. Apareceu duas vezes porque apareceu esse aqui primeiro, mas eu vou comentar só para não confundir depois. De qualquer forma, ficou claro que o método que foi chamado foi o da classe base e não o da classe derivada, senão era para ter aparecido aqui derivada, dois pontos, método. E aqui o que está acontecendo é justamente o que eu comentei no fim da nossa aula sobre herança, que é o fatiamento de objetos. Então, quando eu invoco o método uso aqui da classe contexto passando D como argumento, o que vai acontecer aqui? A primeira coisa que acontece, que é o que sempre acontece na chamada de qualquer método, é a criação de uma nova variável para ser o nosso parâmetro. Então aqui,
O que o programa vai fazer é criar uma nova variável do tipo base, que ele vai chamar de param, e que vai receber o que eu passei como argumento aqui no caso D. Então, a primeira coisa que acontece automaticamente e implicitamente é que uma nova variável do tipo base vai ser criada e vai ter o valor do que eu passei como argumento, que no caso é o D. Então, se eu pensar no que está acontecendo na memória, que facilita bastante a gente entender o comportamento do programa, é isso daqui, ó. Aqui então está a memória do nosso programa. Eu tenho o meu objeto D original, que eu criei aqui na minha função principal. Então, em algum lugar aqui, eu vou ter o meu objeto D. Só que como D é de derivada e derivada herda de base, quando o programa constrói o D na memória, ele não coloca só o que é de derivada. Ele coloca também o que é de base. Aliás, ele constrói primeiro o que é de base. Então, aqui eu vou ter... Vamos supor que ele ocupou esse espaço aqui, maior. Então, aqui o que eu vou ter é dados de base. E aqui eu também vou ter dados de derivada. Então, eu posso imaginar que nesse primeiro bloquinho aqui eu tenho os dados da base, e nesse segundo bloquinho eu tenho os dados da derivada, e tudo isso é o meu objeto D. Muito bem. Quando eu invoco o método uso da minha classe contexto passando D como argumento, a primeira coisa que vai acontecer é isso daqui. Então, uma nova variável do tipo base vai ser criada para ser o meu parâmetro. Então, em algum outro lugar da memória, vai ser criado aqui uma variável para ser o meu parâmetro. Então, esse daqui é o parâmetro e ele vai copiar os dados de D. Só que quando ele for copiar esses dados para essa outra região de memória, ele está interpretando que o meu D é do tipo base, porque foi o que eu disse que é o tipo do parâmetro. Então, ele só vai copiar os dados de base para essa região de memória. Então, o que eu vou ter aqui, na verdade, são dados de base. Por isso que, depois que isso foi feito e eu chamo param.método, o método que será chamado é o método da classe base. Já aqui, no meu parâmetro, eu só tenho os dados de base, ou seja, os dados que eram referentes à derivada não foram copiados. Esse é o fatiamento de objeto que a gente já tinha visto na aula sobre herança. Agora, o que o polimorfismo nos fornece é justamente a possibilidade de eu acessar os dados, na verdade, os métodos das classes derivadas a partir de uma classe base. Então, assim como a herança nos permite, a partir de um dado de uma classe derivada, acessar os dados que são públicos e protegidos dos seus ascendentes, o polimorfismo nos dá mais uma flexibilidade, que é a partir de um objeto de uma classe base, acessar os métodos das suas derivadas. Porém, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente ganha essa flexibilidade? Ou seja, eu quero, com o mesmo método uso, poder passar tanto um objeto de base quanto um objeto de derivada para que eu consiga acessar um método tanto de base quanto de derivada. Para fazer isso, na verdade, eu vou ter que repensar aqui o meu parâmetro, porque desse jeito ele sempre vai fazer isso, vai criar um novo objeto de base e vai copiar só os dados que são de base. Então, eu não vou poder fazer isso. Aqui, quando eu for trabalhar com o meu parâmetro, que vai ser uma outra região de memória, ao invés de criar uma nova variável de base ou de derivada, o que eu preciso fazer é acessar os dados originais que estão lá na minha função principal, no nosso exemplo. Então, primeira coisa, em vez de criar uma nova variável, eu vou ter que ter um ponteiro para apontar para os dados originais. Então, aqui o meu parâmetro ele não vai ser simplesmente base, ele vai ser um ponteiro para a base. E aí aqui eu mudo a forma de acesso também. E na invocação eu vou passar aqui um endereço. Aqui, quando eu usar o da base original, também o endereço. Muito bem, então agora, quando o método uso for invocado, ele também vai criar esse parâmetro, só que esse parâmetro ele não vai mais ser um objeto de base, ele vai ser um ponteiro
que vai estar apontando para o endereço da minha derivada. Então, novamente, isso vai ocorrer, porém, a nova variável que foi criada na memória é um ponteiro apontando para a minha derivada original. Então, o que eu vou ter aqui não são mais os dados de base, mas sim um ponteiro apontando para o meu objeto D. Isso já nos ajuda bastante, né? Porque eu estou apontando para uma região de memória que tem os dados tanto de base quanto de derivada. Ou seja, já me facilitou acessar aqui os dados da derivada. Porém, se eu só fizer dessa forma e executar o meu programa, o que vai acontecer? Vamos compilar aqui de novo e executar. Ele ainda mostra base, dois pontos, método. Ou seja, o método que foi invocado aqui ainda foi o método de base e não um método de derivada. Isso acontece porque, apesar de o meu ponteiro apontar para uma região de memória que tem os dados tanto de base quanto de derivada, o tipo desse ponteiro é de base, ou seja, o ponteiro interpreta a região para a qual ele está apontando como sendo do tipo base. Então, o que vai acontecer internamente é que ele vai verificar quantos bytes ocupa a classe base. Então, ele vai começar a contar daqui até a quantidade de bytes que ocupa a base, quando dessa quantidade, ele não vai mais acessar os bytes que estiverem à frente, ou seja, ele só vai interpretar essa quantidade de bytes, portanto, ele só vai ter acesso aos dados que são a parte base do meu objeto D. O meu ponteiro ele não vai acessar esses outros bytes que seriam a parte derivada do meu objeto D. Para eu conseguir acessar esses dados, o que eu vou ter que fazer é falar para o meu compilador que na hora de executar esse método, antes eu preciso reinterpretar aquela região de memória. Então, eu preciso falar para o meu ponteiro interpretar essa região de memória não só como sendo um objeto de base, mas como sendo um objeto de derivada. E aí, então, a gente faz isso primeiro manualmente, que ainda não é a aplicação do polimorfismo, que a gente vai ver que o polimorfismo é uma forma de fazer isso automaticamente. Mas fazendo manualmente, só para a gente entender o que vai acontecer, primeiro eu preciso falar para o meu ponteiro interpretar a região de memória como sendo um objeto de derivada. Então eu vou falar que o meu ponteiro, fazer um typecast aqui, né, que é uma conversão de tipo, falar para o meu compilador interpretar o meu objeto, a minha variável param, como sendo não mais do tipo ponteiro para a base, mas sim ponteiro para a derivada. Ao programa interpretar param como um ponteiro para a derivada, significa que a região de memória para a qual ele aponta será interpretada como uma derivada. Portanto, ele vai contar quantos bytes tem a classe derivada, e a classe derivada sempre inclui a sua classe base, e então ele vai ser capaz de interpretar não só esse pedacinho da base, mas também até a parte derivada. Ou seja, agora o meu ponteiro tem acesso a toda essa região de memória, que tem a parte base e a parte derivada. Com isso, quando eu chamar param, seta método, ele vai tentar executar um método chamado método, né, que está aqui nessa região de memória. E agora eu tenho dois métodos chamados métodos, né, um da base e um da derivada. E aqui ele vai tentar executar, vai começar procurando se existe um método na parte derivada, porque quando existe mais de uma variável ou de um método com o mesmo nome, ele sempre começa do escopo mais restrito. Aqui no caso, o escopo mais restrito é da classe derivada. Então, ele vai vir procurar primeiro na classe derivada se existe um método chamado método, e ele encontra, porque nós escrevemos ele aqui. E aí, então, sim, ele vai executar este método. Então, agora vamos recompilar e executar para testar. E agora sim ele chamou o método derivada, método. Caso nós não tivéssemos escrito um método na classe derivada, ele ainda assim iria procurar esse método primeiro na classe derivada. Só que nesse caso, então, ele não encontraria. Então, se eu tirar a declaração do método da classe derivada, ele ainda iria procurar primeiro aqui, porém não iria encontrar, e aí sim ele ia para um escopo mais amplo. E aí que no caso o escopo mais amplo é o da classe base. E então ele iria procurar se existe um método na classe base, iria encontrar e iria executar. Então se eu
executar essa nova versão do programa, ele mostra de novo base, dois pontos, método. Então é importante lembrar que ele sempre começa buscando do escopo mais restrito, que aqui no caso é a classe derivada, e se ele não encontrar, ele vai procurando nos escopos mais amplos. Aí ele pode procurar, por exemplo, na classe mãe, na classe avó, na classe bisavó e assim por diante até encontrar ou até não haver mais um escopo para procurar e aí dá erro. Muito bem, então isso é o que a gente pode fazer quando a gente quer, por exemplo, que esse método uso funcione tanto para uma classe base quanto para uma classe derivada. Aqui eu vou só habilitar essa parte de novo para mostrar que o meu método uso ele ainda funciona nos dois casos. Então vamos só mostrar aqui de novo. Ele mostrou duas vezes base, dois pontos, método. Vou recolocar aqui o método da minha derivada só para ficar mais interessante. E agora sim ele mostrou, né, derivada dois pontos, método e derivada dois pontos, método. Então, com isso, eu ganhei a possibilidade de executar o meu método uso com um objeto de derivada como argumento. Porém, para conseguir fazer isso, eu tive que fazer essa conversão de tipo aqui, também conhecido como typecast, explicitamente. O que significa que se eu deixar o meu código dessa forma, essa conversão sempre vai ser executada. E conversão de tipo manual pode ser perigosa, porque às vezes o tipo para o qual eu estou tentando converter não é compatível com o tipo original da minha variável ou do meu objeto. Então aqui o que está acontecendo aqui, eu estou fazendo uma conversão manualmente dessa região de memória que a princípio era interpretada como base, como sendo um objeto de derivada. Nesse último exemplo em que a gente executou, funcionou porque, de fato, o que tem aqui é um objeto de derivada. Porém, se o que tivesse aqui fosse um outro objeto e eu mandasse interpretar como uma derivada, daria erro. Então, aqui no caso, se eu quisesse, por exemplo, executar essa linha, eu não poderia porque o que eu estaria passando como argumento de fato seria um objeto de base. E se eu tentasse interpretar como derivada, ele ia tentar interpretar uma quantia de bytes aqui maior do que que o objeto de fato tem. E então poderia dar erro. Ou seja, se eu deixar aqui o typecast ou essa conversão de tipo explícita, eu posso ter problemas, porque assim só funcionaria com um argumento do tipo derivada. E é então que a gente começa a ver as vantagens do polimorfismo, porque a ideia aqui é a gente ter a flexibilidade de poder usar o método uso tanto passando como argumento um objeto de base quanto um objeto de derivada. Aqui a gente viu que se eu deixar assim só funciona com derivada e se eu tirar só funciona com base. Então, como que a gente pode fazer para que funcione com os dois? O que acontece internamente com o polimorfismo, que é a ideia que eu poderia ter, é eu tentar fazer de alguma forma essa conversão de tipos automaticamente. Ou seja, se o objeto que eu passar como argumento for do tipo base, então faça uma conversão para base. Se o que eu passei como argumento for do tipo derivada, então faça uma conversão para derivada. Porém, na grande maioria dos casos, não tem como a gente saber se o que vai ser passado como argumento vai ser base ou derivada, mesmo porque uma mesma classe base pode ter várias derivadas e a própria derivada pode ter as suas outras derivadas. Eu posso ter uma hierarquia bastante complexa de herança. E esse tipo de situação, onde eu vou usar um objeto para chamar um método, pode depender também da própria escolha do usuário que está manipulando o programa. Então, em algum momento, pode ser que uma chamada do método use um argumento de base e no mesmo momento um outro usuário pode querer passar um outro objeto como argumento, um objeto de derivada. Então, eu não posso fazer essa conversão explicitamente porque eu não sei quando que vai ser um e quando que vai ser outro. E então a ideia do polimorfismo é justamente eu conseguir fazer essa conversão automática. Então, para eu resolver isso, eu não vou colocar essa conversão aqui manual
explícita e vou pedir para o compilador fazer essa conversão automaticamente para mim. E para fazer isso, eu faço quando o método for executado. Ou seja, quando esse método for executado, eu peço para o compilador verificar se este objeto param é realmente um ponteiro para a base ou se ele é um ponteiro para a derivada. Vou apagar isso aqui para não confundir mais. E então, se a forma como eu peço para o compilador fazer a verificação desse ponteiro é na hora de executar esse método, a alteração que eu tenho que fazer para que isso aconteça é neste método. Então, eu vou alterar este método. Porém, eu tenho dois métodos com o mesmo nome, né, chamado métodos. Qual deles eu vou alterar? Aqui a gente tem que sempre lembrar da regra de resolução, né? A princípio, se o meu parâmetro é um ponteiro para a base, então, no início ele vai achar que esse ponteiro é de fato para a base, então ele vai procurar um método na classe base. Então, mesmo havendo um outro método com o mesmo nome na classe derivada, ele começa procurando pela classe base. Então, se eu quero avisar o meu compilador que na hora de invocar esse método, ele verifica se esse parâmetro é de base ou de derivada, eu tenho que fazer uma modificação nesse método. A modificação que eu tenho que fazer é no método da classe base, porque é o primeiro método que o compilador vai tentar executar. E a modificação que eu faço é dizer que esse método é virtual. Um método virtual é justamente um método que vai, antes de ser executado, vai pedir para o compilador verificar se o objeto do qual o método está sendo chamado, aqui no nosso caso o param, se ele é de base mesmo ou se ele é de alguma outra classe que herda de base. No nosso caso, se ele é de uma classe derivada. E então, quando eu coloco aqui a palavra virtual na frente do meu método, significa que quando o programa for executar esse método, ele vai vir procurar aqui se o método existe na classe base, mas antes de executar, ele vai verificar que o método é virtual. Quando ele percebe que o método é virtual, ele não vai executar isso de cara. Ele vai procurar numa estrutura interna que o programa cria, chamado de tabela virtual, para verificar se esse param, esse objeto aqui, é de fato de uma classe base ou de uma classe que herda de base. Então, nessa tabela virtual, ele tem as informações sobre o tipo com o qual esse objeto foi declarado. Mesmo eu tendo um ponteiro para a base para ele, o meu ponteiro é essa outra variável aqui de dentro da função. Mas na tabela virtual, ele guardou a informação de qual tipo foi declarado este objeto aqui. E então, verificando nessa tabela virtual, ele vai perceber qual é o tipo original. Então, no caso, para essa chamada, ele vai verificar que o meu argumento original é do tipo base, então ele vai considerar que isso é de base, e vai chamar um método de base, e aí sim ele vai executar este método. Porém, quando eu chegar nesta invocação, em que eu passo uma derivada para um argumento, ele vai verificar, repensando o caminho aqui, pessoal, de novo, ele vai olhar o método, vai procurar primeiro na classe base, vai ver que o método é virtual. Quando ele vê que o método é virtual, aí sim ele vai procurar na tabela virtual para ver qual é o tipo original. E aí, olhando nessa tabela, ele vai ver que o tipo original daquele objeto é de derivada, né? Então ele vai fazer aquela conversão de tipos que a gente fez anteriormente, vai fazer para esse objeto, porém ele vai fazer automaticamente. E aí, então ele vai interpretar esse objeto como sendo um ponteiro para a derivada, e aí sim vai executar o método. A partir daí, como ele já interpretou esse objeto como um ponteiro para a derivada, onde que ele começa a procurar este método? No escopo mais restrito, que é da classe derivada. Então ele vai procurar se existe um método na classe derivada, no caso ele acha, e vai executar esse método. Então, agora eu vou deixar aqui as duas invocações, para a gente ver como que esse programa se comporta. Aqui no caso, a primeira chamada, ele acertou o que a gente queria, né? A gente usou um objeto de base e ele mostrou base, dois pontos, método. Então, qual é o caminho que ele percorreu?
ele copiou aqui o endereço de B para esse param. A princípio, ele tentou executar um método de um ponteiro para a base. Então, ele procurou na classe base se existe um método com esse nome, ele encontra. Porém, antes de executar, ele verifica que esse método é virtual. Ao verificar que o método é virtual, ele vai procurar na tabela virtual qual é o tipo real deste parâmetro. Ele vai verificar que esse parâmetro veio deste argumento e esse argumento do tipo base. Então, ele vai interpretar esse parâmetro como sendo um ponteiro para a base e vai executar o método. Como é um ponteiro para a base, ele vai procurar na classe base e vai executar esse método. Na segunda invocação, quando eu passo o meu objeto D como argumento, aqui, a princípio, ele ainda vai interpretar esse ponteiro como sendo um ponteiro para a base. Então, a princípio, ele só enxerga a parte base. E vai tentar executar um método da classe base. Então, ele vai vir aqui na classe base, vai procurar se existe um método e encontra. Porém, antes de executar, ele verifica que ele é virtual. Quando ele verifica que é virtual, ele vai procurar na tabela virtual qual é o tipo original. Ele vai verificar que o tipo desse parâmetro é o desse argumento, que é derivada. Quando ele verifica que o tipo original é de derivada, ele vai interpretar param como sendo um ponteiro para a derivada. Ou seja, vai passar a enxergar toda essa parte da memória. E aí, então, ele vai tentar executar um método, considerando esse parâmetro como um ponteiro para a derivada. Então, ele vai procurar a partir do escopo mais restrito, que é a classe derivada, encontra o método nessa classe e então executa este método, e por isso que da segunda vez a gente tem a chamada derivada método. E isso, então, é o polimorfismo, é quando a gente tem essa conversão de tipos automática para a gente. Então, para a gente ter um polimorfismo ocorrendo, eu preciso de um ponteiro para uma classe base e, a partir desse ponteiro, executar um método que é virtual. E este método virtual precisa ser sobrescrito nas derivadas para que eu possa executar tanto um método escrito na classe base quanto um método escrito na classe virtual. Então, resumindo, basicamente, o polimorfismo é a conversão automática do tipo, sem que a gente tenha que fazer isso manualmente, o que seria um problema, porque poderia ser dependente do nosso programa. E com o polimorfismo, se a gente tem essa conversão automática, no fim das contas, o que a gente ganha é inflexibilidade. Aqui no caso, porque o mesmo método chamado uso funciona tanto com um objeto para classe base quanto para um objeto de classe derivada. E ele continuaria funcionando mesmo que eu criasse outras derivadas de base, mesmo que eu criasse derivadas da minha derivada. Então, mesmo que eu tivesse, a partir da classe base, classes filhas, netas, bisnetas e assim por diante, o mesmo método uso funcionaria com argumentos de todas essas classes, sem eu ter que escrever um método para cada uma delas. Ou seja, eu tenho um único método que funciona em muitos casos, e isso nos garante grande flexibilidade no nosso programa. O nosso programa acaba funcionando numa quantidade de casos, de situações muito maior, sem eu ter que alterar o meu programa. Então, pessoal, basicamente sobre polimorfismo é isso, e os métodos virtuais são aqueles que pedem para aplicar o polimorfismo no objeto antes de executar o método em si. Sobre esses pontos seguintes aqui do slide, eu vou continuar na próxima aula. Então, por hoje é isso. Obrigado, pessoal, e até a próxima.